Olá, então nessa primeira aula, do semana 1, a gente conta um pouco da história da alvenaria estrutural. Aí você vai perceber que existe diferença entre a alvenaria estrutural e uma estrutura de alvenaria, Você vai perceber que estruturas de alvenaria existem há 12 mil anos, como essas pirâmides, essas construções históricas, são muito interessantes, marcantes. Vai ver um pouco sobre essa questão do arco, e o funcionamento, o comportamento, a compressão da alvenaria, que ela funciona muito bem para esse tipo de esforço. Não funciona bem uma alvenaria não armada para um caso onde você tem uma força lateral, algum tipo de ação que te leve a um esforço de tração. Usualmente ocorre por conta da força lateral. A gente vai ver as ações que precisam ser consideradas. No Brasil nós temos ação de vento, ação sísmicas. Ações de vento usualmente são as preponderantes aqui. A gente deixa muito claro que a gente trata neste curso do dimensionamento para as cargas verticais. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre comportamento, como você pode fazer para conceber bem o seu edifício para todas as ações, mas nesse módulo, nesse curso, nós falamos sobre cargas verticais. Você vê aí casos históricos, esse caso do prédio mais alto do mundo por um certo tempo, que ele era muito arrojado, muito alto, muito maior que um prédio de 70 metros com 24 andares. Você vai ver, entretanto, que ele foi concebido com paredes muito massivas, muito espessas. Aí a gente explica por que as construções históricas tinham espessuras de paredes tão grandes, aí com 1,80 m colocado, mas aí eu explico o modelo, qual era a concepção. Então, para a gente sair da alvenaria histórica e chegar na alvenaria estrutural, vão aparecer algumas evoluções. Uma em relação ao modelo de como a gente admite a distribuição de esforços e admite o comportamento do edifício. A outra tem a ver com os materiais. E aí, neste curso, a gente comenta bastante sobre os materiais. Você vai ver isso na semana 3, como é que eles se distribuem, como é que na verdade você vê na semana 2, na semana 3 a gente já passa para o comportamento conjunto. Na verdade, semana 2 e semana 3 elas são complementares. Mas você vai ver como se comporta o bloco, argamassa, grout, a compressão principalmente. A gente vê essa questão da concepção, como historicamente, quando surgiu o aço e surgiu o concreto armado, essa concepção aí de pilar e viga ficou em voga, que levou a alvenaria como estrutura a sair de moda, Os prédios estruturais passam a ser feitos com essa outra concepção, até que alguém percebe que talvez existisse, e isso fica muito claro na aula, alguns tipos de construção em que é mais eficiente considerar a parede como estrutura, Desde que a parede esteja lá e essa parede seja não removível, você vai ver quão eficiente é essa concepção estrutural. É isso que a gente explica nesta aula. A gente explica o marco, que a gente considera como o marco do início da alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é uma disciplina da engenharia por volta de 1950, com esses prédios desse suíço Paul Haller. A gente comenta essa questão do tudo que é feito hoje em relação ao estudo dos materiais. Nós falamos de modelos, agora falamos de materiais, comportamentos, limites. Fazemos essa introdução mostrando aí vários e vários estudos que foram feitos no Brasil e no mundo todo. De novo, concepção do edifício, terminando com esse conceito, que é alvenaria estrutural. Não confundir com estruturas de alvenaria, que tem 12 mil anos, ou talvez mais, uma das primeiras formas estruturais ou de construir do homem.
até a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é essa disciplina que tem aí cerca de 70 anos, se a gente colocar 1950 como um início, aonde a gente tem modelos. Então é aí que nós vamos estar iniciando este curso, né, com alvenaria estrutural, que nos permite uma série de construções diferentes. Alvenaria estrutural, para ser alvenaria estrutural, você precisa ter isso muito claro. Alvenaria estrutural é dimensionamento, é cálculo, é racionalização, projeto modular, que a gente vê na segunda semana, compatibilizado, detalhado, e é controle da construção, né? Nós precisamos ter recebimento, controle dos materiais. A importância de um bloco estrutural, nunca usar um bloco não estrutural, um bloco que não tenha resistência, isso é um risco grande. Esses são os comentários desta primeira aula, para você ter muito claro o que é uma alvenaria estrutural, possibilitando aí construções bastante seguras e duráveis dentro de conceitos de engenharia. Tá? Sugestão de leitura para quem quiser conhecer um pouco mais de questões históricas. Esse foi o nosso bloco 1.